Você já ouviu falar sobre a parapsicologia? Fenômenos inexplicáveis, habilidades que desafiam a ciência e mistérios que permeiam a mente humana. O que é real? O que é ilusão? Olá, bem-vindos ao Dimensão Ki. Hoje, vamos mergulhar fundo na parapsicologia para desvendar seus segredos, sua história e as curiosidades mais fascinantes desse estudo do invisível. Parapsicologia é o campo de estudo que investiga fenômenos psíquicos e experiências anômalas que desafiam a ciência tradicional. Entre os principais temas estudados estão a telepatia, a clarividência, a precognição, a psicocinese e as experiências de quase-morte. Diferente da psicologia convencional, a parapsicologia se concentra em eventos que não podem ser explicados apenas por processos mentais conhecidos. As raízes da parapsicologia remontam à antiguidade. Civilizações antigas como o Egito, Grécia e Índia já relatavam fenômenos místicos e habilidades psíquicas. No entanto, foi no século XIX que o estudo ganhou bases mais estruturadas, com a pesquisa científica de fenômenos mediúnicos e espirituais. Entre os pioneiros da parapsicologia estão Joseph Banks Heaney, que realizou experimentos rigorosos sobre telepatia e psicocinese, e Charles Tart, conhecido por seus estudos sobre estados alterados de consciência. No século XX, a parapsicologia se consolidou como um campo de estudo, graças ao trabalho do pesquisador Joseph Banks Heaney na Universidade de Duke, nos Estados Unidos. Heaney conduziu experimentos rigorosos sobre telepatia e psicocinese, introduzindo métodos estatísticos para analisar esses fenômenos. Hoje, a parapsicologia continua sendo um campo controverso, com entusiastas e céticos debatendo suas evidências e implicações. Vamos conhecer alguns dos principais fenômenos estudados pela parapsicologia. Telepatia. A telepatia é a capacidade de transmitir pensamentos ou sentimentos de uma pessoa para outra sem o uso de quaisquer meios físicos. É como uma forma de comunicação direta de mente para mente. A telepatia é um dos fenômenos mais fascinantes da parapsicologia. Existem diferentes formas de telepatia estudadas ao longo da história, incluindo telepatia emissiva, quando uma pessoa consegue enviar pensamentos ou imagens mentais para outra. Telepatia receptiva. Quando alguém é capaz de captar pensamentos ou sensações de outra pessoa sem qualquer comunicação verbal ou visual. Telepatia espontânea. Ocorre frequentemente entre pessoas com forte conexão emocional, como gêmeos ou familiares, que afirmam sentir quando algo está acontecendo com o outro à distância. Telepatia experimental. Investigada em laboratórios através de testes com cartas Zener e métodos estatísticos desenvolvidos por pesquisadores como Joseph Banks Heaney. Experimentos com cartas Zener tentaram comprovar essa habilidade cientificamente. Muitos casos de telepatia são relatados ao longo da história, e experimentos como os conduzidos pelo Instituto de Parapsicologia tentaram comprovar cientificamente sua existência. No entanto, a ciência tradicional ainda não conseguiu validar a telepatia de forma conclusiva, mantendo-a no campo das hipóteses paranormais. Clarividência. A habilidade de perceber informações além do tempo e do espaço. A clarividência é a habilidade de obter informações sobre um objeto, pessoa ou evento sem a utilização dos sentidos normais, transcendendo as barreiras do espaço e do tempo. Clarividência espacial. Quando a pessoa vê eventos ou locais distantes, muitas vezes sem nunca ter estado lá. Esse fenômeno também é chamado de visão remota e já foi estudado em projetos secretos do governo dos Estados Unidos. Clarividência temporal. Inclui tanto a retrocognição, visão do passado, quanto a precognição, visão do futuro, como ocorre em sonhos premonitórios. Clarividência associativa. O sensitivo recebe imagens simbólicas sobre determinada situação e precisa interpretá-las. Precognição. A capacidade de prever eventos futuros sem qualquer base lógica. Muitas premonições ocorrem por meio de sonhos ou visões espontâneas. Existem relatos de pessoas que anteciparam tragédias antes que elas acontecessem. Alguns pesquisadores sugerem que a precognição pode estar relacionada ao funcionamento inconsciente do cérebro, captando padrões e possibilidades futuras. Psicocinese. A habilidade de mover objetos com a força da mente. Também conhecida como telecinese. Essa habilidade foi investigada em experimentos com objetos leves, como bússolas e pequenos itens metálicos. Alguns médiuns alegam dobrar colheres ou alterar a estrutura de materiais apenas com a concentração. A ciência ainda não conseguiu comprovar a existência da psicocinese, mas há inúmeros relatos de eventos que desafiam a lógica convencional. Experiências de quase-morte. EQMS relatos de pessoas que passaram por experiências além da consciência normal durante estados críticos de saúde. Muitas pessoas descrevem sensações de flutuação,
passagem por túneis de luz e encontros com entidades espirituais. Pesquisadores como o Dr. Raymond Moody estudaram esses fenômenos e sugerem que eles podem indicar uma continuidade da consciência além da morte. A ciência convencional sugere que essas experiências podem ser explicadas por processos cerebrais sob estresse extremo, mas os relatos continuam intrigando estudiosos. Existem registros de experiências parapsicológicas em textos antigos, incluindo relatos bíblicos e manuscritos hindus. O governo dos Estados Unidos já financiou pesquisas sobre visão remota, um tipo de clarividência, durante a Guerra Fria. Algumas universidades pelo mundo, como a Universidade de Edimburgo, na Escócia, possuem departamentos dedicados ao estudo da parapsicologia. O caso de Uri Geller, um famoso paranormal que alegava dobrar colheres com a mente, é um dos mais polêmicos da história moderna. Diversos indivíduos afirmam ter tido visões precognitivas de eventos históricos marcantes, como o naufrágio do Titanic e os ataques de 11 de setembro. Desde os primórdios da parapsicologia, muitos pesquisadores têm se dedicado a investigar esses fenômenos. Heaney é um dos pioneiros no estudo da telepatia, e Ingo Swann fez importantes contribuições para a pesquisa sobre clarividência, especialmente através de suas experiências de visão remota. A grande polêmica sobre a parapsicologia é sua classificação como ciência legítima ou pseudociência. Muitos críticos argumentam que os fenômenos parapsicológicos não podem ser reproduzidos consistentemente em laboratório e, portanto, não atendem aos critérios científicos. Por outro lado, pesquisadores do campo alegam que a mente humana é muito mais complexa do que os métodos científicos convencionais podem captar. Conclusão: a parapsicologia continua sendo um dos campos mais intrigantes do conhecimento humano. Há quem acredite, há quem duvide. Mas uma coisa é certa: os mistérios da mente e do invisível continuarão fascinando a humanidade por séculos. E você? Acredita nos fenômenos parapsicológicos? Já teve alguma experiência inexplicável? Conta aqui nos comentários. E não se esqueça de se inscrever na Dimensão Ki para mais conteúdos sobre espiritualidade, mistérios e o universo invisível. Até a próxima. Namastê. Yes, Father. I will. Melanthius will see you. But how did you... My father taught me. He calls it telepathia, a Greek word for communication of the mind. Come, follow me. Electromagnetic atmosphere. There's some serious paranormal activity here.